E parece que houve uma reunião ontem para tratar deste tema, inclusive com o Coronel Denardi, que é o nosso secretário de Segurança, né? Márcio, bem-vindo. Começar por ali, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos. Isso aí, positivo. Ontem tivemos uma reunião junto com o nosso secretário Coronel Denardi, secretário Giovano, coordenador do UNIFS, Dr. Sérgio, para discutir essa demanda, né, gigantesca que é em relação à perturbação do sossego, uma situação que perturba muitas das pessoas, incomoda demais, tá? Finais de semanas aí tem elevado números de ocorrências e o objetivo nosso é trazer uma resposta positiva para a sociedade. Então, diante disso, nos reunimos, pegamos os relatórios em relação à perturbação do sossego, os casos de reincidência, os casos que estão mais causando problema. E lembrando, todos esses relatórios que nós tivemos, o pessoal já foi todos orientados, mas por parte de alguns, infelizmente, principalmente comércio, tá? Alguns comércios estão causando aí, não estão levando a sério a orientação. Persistem na mesma prática. Positivo, isso mesmo. Que coisa, hein? Bom dia também ao senhor Luiz Sérgio, bem-vindo. Bom dia, Marlene, bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite de estar aqui. E só complementando o que o Pires acabou de comentar, essa realmente é um dos grandes problemas que a gente tem encontrado. Até o momento, nós estávamos num trabalho de orientação, de informação, mas infelizmente a gente tem visto que não tem surtido muito efeito. Uhum. Alguns estabelecimentos, ressalto que são poucos, que acataram as nossas orientações, mas muitos ainda acreditam vamos dizer, na impunidade, né? Porque a gente vai e recomenda, muitas vezes na mesma noite, você vai lá, faz uma recomendação, aí 2, 3 horas está lá da mesma forma, tá o contribuinte ligando novamente, reclamando do som, você volta, faz a orientação. Então, não tem mais como continuar com essa prática. Só recomendação, né? Tem que avançar fica só um na pouco. recomendação. Hoje, então, o que nós precisamos? Nós precisamos começar agora a fazer as autuações para que realmente comece a surtar efeito. Em termos de autuações, o que a legislação prevê? Pelo que nos foi passado aqui, o NIF, junto com a Guarda, vai estar montando meio que uma força-tarefa, ainda que com deficiência de pessoal, que a gente sabe, o senhor Luiz Sérgio comentou da outra vez que esteve aqui, para justamente avançar nisso, autuar, de repente tomar ação. O que é previsto dentro da lei que acontece com quem está desrespeitando essa legislação e está perturbando o sossego? Então, esse trabalho será integrado, né? Guarda Municipal, o NIF, também nós estamos aqui já conversando com o Coronel Jorge Almeida, que a Polícia Militar tem sido muito parceira e trabalha também nos finais de semana procurando combater esse tipo de irregularidade. Então vai ser um trabalho integrado que muitas vezes também envolve a Polícia Civil, porque muitas vezes é encaminhado também para a Polícia Civil. Então esse trabalho para o quê? O Coronel Denardi, no início do ano, reforçou para nós ter esses números em relação à orientação. Então, para não falar, você nunca foi orientado, né? Então, assim, ele falou, orienta primeiro, conversa, passa essas instruções. O NIF fez muito isso, de passar essas orientações. Hoje nós temos uma lista, igual eu disse, com os números de ocorrências e os comércios e residências que foram já orientados mais do que uma vez, várias vezes. Então você já tem conhecimento de quem é recorrente na prática? Já temos, tá? E já separamos esses endereços e neste final de semana a tolerância vai ser 0 para esses endereços que já têm reincidências. Porque nós temos os registros com imagens, né, as ligações que já foram orientadas. Agora, com esse trabalho integrado, nós vamos para cima, tá? Para cima das pessoas do pessoal que não quer respeitar o próximo. Diante disso, com o trabalho do NIF, vai ser vistoriado em relação ao alvará, notificado, e o som vai ser encaminhado. Mas quando a gente encaminha o som, o proprietário vai junto. Então, encaminhar quer dizer recolher o aparelho mesmo. Vai ser recolhido e o proprietário será encaminhado e responderá por isso. Então, bastante atenção. Para você que não quer respeitar, existe a lei.
para aquelas pessoas que muitas vezes, Marlene, a gente chega numa residência, por exemplo, num comércio, a pessoa acata e nunca mais infringe a lei, tá? Mas para esses casos que nós separamos já essa lista, tá? A fiscalização vai estar atuante e com certeza vai dar um resultado positivo já na segunda-feira, vai ter números positivos. Pelo que a gente percebe no que chega para nós aqui via Fala Cidadão, de fato, são situações que se repetem em tal ponto de tal bairro, tal estabelecimento, tal rua, etc, etc. E não é de hoje, é de bastante tempo, né, Milena? É verdade. Inclusive, a gente tem algumas situações que o pessoal nos passa assim. antigamente, quando criaram, por exemplo, o bar, vamos falar... A lanchonete, ou até mesmo um prostíbulo, era fora da cidade. A cidade cresceu, ficou dentro da cidade. E continuaram tendo o mesmo hábito do som alto, de gritaria, de arruaça e tudo mais. E incomoda a população, por quê? Porque está num bairro. É um bairro residencial onde está tendo um comércio que utiliza de som muito alto. Às vezes música ao vivo, até tarde da noite e tal. E aí, muitas vezes, eles ficam sem saber para quem recorrer. Porque parece que tem a guarda vai nas casas e o NIF e a polícia vai no comércio, tem essa divisão? O que acontece é o seguinte, como o NIF tem ação mais na parte do CNPJ, aonde tem alvará. Então, o que é o procedimento? Quando há uma denúncia, nós vamos no estabelecimento, junto com a guarda, fazemos a fiscalização do alvará, de princípio. Aí, nessa fiscalização do alvará, nessa avaliação do alvará, nós vamos observar se esse alvará dá o direito daquele estabelecimento ter o som ambiente, ter o som ao vivo. Na maioria das vezes, o alvará, o CNAE, não dá esse direito para que se tenha o som ao vivo, que se tenha o som ambiente. E mesmo assim, tem os decibéis. Exatamente. Aí nós fazemos a aferição com o decibelímetro, tá? Passando do nível permitido, é feito a autuação, a apreensão do som. E como disse o Pires, é encaminhado, além dos aparelhos de som, o proprietário do estabelecimento também. É encaminhado para a delegacia. As providências legais ainda. A lei hoje diz que o valor permitido de som, em termos de decibéis, é de 55 a 60 decibéis. É o máximo. É o máximo. Passou, dependendo dos locais, 55. Dependendo, em áreas comerciais, 60. Passou desse volume, é apreensão do som. Porque são pouquíssimos hoje. Salvo engano, são 3 locais em Sorriso que tem o alvará para ter o som ambiente. Ixi, então tem um monte que não está... São 3 locais. Está funcionando sem... As lanchonetes, os bares... Precisa ter não alvará. tem esse alvará que dá o direito de ter o som. Então, por isso que é preciso ter o bom senso para que se faça o uso do som nesses estabelecimentos. Para o som ambiente, para a concessão deste alvará, existe alguma regra específica que eles precisam cumprir? Sim, que é a parte de acústica. Ou seja, o som não pode sair dali de dentro. O som não pode sair. Perfeito. Então, o estabelecimento é preciso se adequar na parte de acústica para que esse som não saia do ambiente. Seja realmente ambiente, não externo e não de rua. Exatamente. Então, o pessoal precisa se espertar aí. O Márcio disse que vai ser dura a ação. A partir de agora, então. Nós vamos continuar aí com o bom senso, sempre trabalhando com o bom senso, sempre continuando com a orientação naqueles estabelecimentos que nunca foram orientados, que nunca teve problema, nós vamos continuar orientando. Agora, os recorrentes, vamos começar a tomar medidas mais
mais drásticas. Muito bem. A gente não está falando de perturbação de sossego. Chegam recados aqui que essa perturbação ela vai além do som em si. O som tem sido, sem dúvida, de maior reclamação, maior volume para nós aqui, pelo menos. Mas chegou agora aqui um recado falando sobre motocicletas que passam arruaçando, barulhando, acelerando, às vezes em horários bastante impróprios, eu diria, que você faz isso madrugada, realmente é para incomodar, porque qual é o motivo que a pessoa tem para ficar acelerando com força, né, nesses horários. E outra pessoa diz aqui, quanto às motos na Tangará, em cima de calçada, tem oficina com estacionamento de todas as motos. Questionei um senhor da oficina e ele falou para mim que é para andar em cima das ciclovias. Então... Jesus, nós, né? Vamos lá. O que a gente pode falar sobre isso? Então, Marlene, só para passar um número aqui, interessante para a população ter conhecimento. Vamos lá. No ano de 2025, nós tivemos 2.036... Deixa eu só... 2.236 ocorrências de perturbação do sossego. Isso em 2025, tá? 231 em comércio. Em 2026, nós já contamos 183 ocorrências de perturbação do sossego. Ou seja, nós temos números o suficiente aí para rebater qualquer crítica em relação quando houver a fiscalização. E desses números que nós temos aí, que já passou de 2.000, muitos são reincidentes que foram orientados. Sobre o trabalho em relação a motocicletas, tá? É bastante interessante. A Guarda Municipal recolhe diariamente veículos com esse tipo de escapamento. Mas a lei é muito branda. Então a pessoa retira o veículo, vai lá, coloca o escapamento de volta, passa na abordagem de novo, recolhe. A lei é muito branda para... Tem uma multa bem alta para a pessoa ter dificuldade de fazer de novo isso. Isso, a legislação está mudando, parece que vai vir algumas alterações aí que vai melhorar para as pessoas que não levam a sério. Porque as pessoas têm uma visão, é até bom para fazer um esclarecimento. Eu posso trocar o escapamento da minha motocicleta? Você pode trocar desde que você tenha o certificado de uma empresa que faz a vistoria em relação para ver se está adequado o som dela junto com o CONAMA, né? Ou seja, se você trocou, quando você retirou um veículo da concessionária, ele veio com escapamento que passou por todas as vistorias, então ok. Se você trocou o escapamento, procure o Detran, tá? Ele vai encaminhar, por exemplo, aqui no Mato Grosso para a seta para ver se é possível, se aquele escapamento está seguindo as regras do CONAMA em relação ao barulho, tudo. Se você não tem esse certificado, independente do escapamento que você trocou, vai estar de forma irregular. Não, se você não tem o certificado, as pessoas confundem selo do Inmetro, acham que está ok. O selo do Inmetro não atesta nada em relação ao trânsito para esse tipo de situação. E nós vamos continuar trabalhando e todos os dias são recolhidos motocicletas com escapamento irregular. Que coisa, hein, gente? O pessoal pediu aqui, não me identifique, por favor, mas o bar do lado do Posto Vaca é muito alto, até 2 ou 3 da manhã. Esses estabelecimentos em região central, que ali é bem centro-norte, bem no centro, estão com fiscalização, vai acontecer também? Como é que é? Sim, esses estabelecimentos também já estão no raio das fiscalizações. Já tem estabelecimentos comerciais que já foram notificados, né? Já foram efetuadas multas em cima. Então, esse trabalho está sendo seguido à risca. Não para, um serviço que não para. Todos os trabalhos a gente tem feito. É que muitas vezes você chega no estabelecimento para fazer a aferição, naquele momento o som não tá alto. Não tá passando dos decibéis que infringem a lei. Então, nesse momento, esse estabelecimento não pode ser multado, ele está dentro do... Tem que ser um flagrante. Do limite, ele está dentro do limite aceitável, né? Recados chegando, né? Eu vou trazer um áudio agora, porque essa situação não é única, já houve em outros tempos, e vou deixar que os senhores ouçam comigo aqui para a gente poder falar a respeito. Maria, bom dia a todos da Rádio Sorriso, ao Márcio Pires e ao coordenador do NIF que estão. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores aí que aí estão. Geralmente fica alguém cuidando, o cidadão ele tá perturbando o sossego o dia todo. Aí quando você já está indignado com a situação,
Aí você liga para a guarda, aí, por exemplo, a guarda demora um pouquinho ali, o cidadão muitas vezes, como aconteceu um caso esses dias para trás aí, a guarda chegou no local e já veio uma pessoa atrás seguindo a guarda ali de moto. Quando chegou ali já avisou e já baixaram o som. Porém esse som estava o dia todo ligado, passou o dia e a noite ligado numa kitnet que tem ali, e daí foi desligado o som e me falaram, na hora que o pessoal chegaram, me falaram que não podia fazer nada porque o som tinha sido abaixado. Beleza, mas daí toda vez que a guarda chegar, o pessoal abaixar o som e a guarda foi embora, como que a gente fica? Saiu, a perturbação continua e tá tudo certo? Só essa pergunta aí para o pessoal responder para nós aí, por gentileza. Muito bem, vamos falar um pouco sobre isso então. É a tal da recorrência, aquela situação que tipo paga o combustível para ir lá, que a gente comentou ao longo da semana aí, volta, o cara vira, liga o som de novo, enfim. Isso, então, Marlene, em alguns casos isso acontece mesmo, tá? Até agradeço aí pelo áudio do senhor que enviou. Realmente acontece, em alguns casos a gente consegue de imediato aí conseguir identificar. Muitas vezes a gente faz a volta na quadra e já pegamos de volta ali a pessoa com som alto. De novo. Porque a gente sabe que se teve a denúncia, tem a situação, mas a gente sabe, infelizmente, por parte de alguns, uso de malandragem, espera a guarda chegar, ou a pessoa avisa, quando a guarda sai, ergue o som de volta. Em alguns casos a gente tem conseguido fazer essa abordagem, tá? Mas uma recomendação que vai aqui para todo cidadão que está tendo muito problema: fazer o boletim de ocorrência. Na delegacia? E na delegacia. Online, que seja? Eu acredito de forma até virtual. A pessoa pode fazer esse boletim de ocorrência, tá? Porque uma pessoa dessa que não respeita os seus vizinhos, tá? Não adianta, não vai respeitar nunca. Já teve caso da gente fazer o recolhimento do som da pessoa, a pessoa no outro dia ir lá e comprar um som maior ainda, tá? Se não conseguiu através de uma conversa, a guarda foi no local, não foi resolvido porque a pessoa voltou a fazer isso aí, está na hora também de alguns moradores começar a fazer um boletim de ocorrência para começar a qualificar essas pessoas que não respeitam seu vizinho. Essa denúncia, a gente quando fala com o PROCON, eles sempre ressaltam a importância de ter essas estatísticas. Precisa fazer para vocês, é importante até para poder tomar atitude, para cobrar recurso, enfim. É fundamental que um boletim ele vai reforçar mais ainda a nossa atuação. Tá? Então, assim, um boletim é fundamental que a pessoa faça esse boletim. Eu acredito que dá para fazer de forma online mesmo. Não precisa a pessoa nem ir na delegacia, às vezes faz pelo celular. Eu vou me informar melhor sobre esse link da Polícia Civil, que sempre é muito parceira nossa também. Sim. Mas eu acredito que ajuda muito. Estão dizendo aqui que o problema do giroflex ligado é que acaba avisando a pessoa que vocês estão chegando lá, que é para ir a paisana. Outra pessoa perguntou se não tem como botar um fiscal a paisana nesses locais de denúncias. Aí complica, né? O senhor já está com pouco pessoal, seu Luiz Sérgio? Na verdade, o que acontece? O fiscal, ele precisa se identificar, né? Uhum. Ele precisa trabalhar identificado. Atuar, ele tem que se identificar. Tanto os veículos que a gente usa, ele precisa estar identificado e os profissionais também. É uma questão legal isso. Os funcionários públicos também, ele tem que estar identificado. Perfeito. Tá avisado aí, por que não a paisana? Uma situação que eu acho que é com o NIF mesmo. Estão dizendo aqui que perto de casa tem um comércio que trabalha com conserto e pintura, que os vizinhos já não aguentam o cheiro de tinta e também trabalha durante a noite, às vezes até no domingo. A pessoa diz, não temos saúde para suportar o cheiro de tinta e também trabalhando no final de semana acaba causando incômodo. O que faz num caso desse? O que nós precisamos, né, nesse caso, é que o contribuinte faça a denúncia. Formalizadinha. Formaliza a denúncia, porque nós precisamos dessa denúncia formalizada. Nos mande a localização nessa denúncia para que a gente possa fazer a atuação. Fazer a verificação dos alvarás, dos documentos necessários, mas num caso desse também envolve a parte ambiental. Porque ele não teria, pela lógica, autorização para trabalhar em qualquer lugar com esse tipo de material. Até em função da utilização de tintas e coisas. Então aí o fiscal vai lá, vai em loco, vai fazer a verificação e aí vai encaminhar essa denúncia para o órgão pertinente. Se no caso o próprio NIF pode resolver, vai se resolver. Se for
constatar que seja alguma coisa ambiental, nós vamos encaminhar para a SAMA. De toda sorte, tem que ter um alvará com tudo isso Sim. autorizado para poder trabalhar dessa exatamente. forma. Né? A parte de documentação, nós vamos fazer verificação. Precisa a parte da poluição do ambiente, nós vamos fazer o encaminhamento para o órgão competente. Certo. Vamos falar um pouco, então, dos contatos ainda com o Nifson, perturbação de sossego, enfim. Qual é o telefone? Tem mais pessoas mandando, não adianta mandar para nós aqui. É importante passar isso de forma formal para vocês fazerem a fiscalização, né? Sim, nós precisamos que a denúncia chegue formalizada e que chegue com localização ou endereço. Porque muitas vezes a pessoa faz a denúncia, mas ela simplesmente diz, em tal local, na rua tal, mas não dá a localização. Tem que ter em frente ao número tal, exatamente. Número tal, preferencialmente para vocês acharem tudo isso com o endereço, para que a gente possa formalizar essa denúncia e aí tomar as medidas cabíveis. Qual que é o número de telefone para essa denúncia? Marlene, pode estar ligando no telefone 66 99668 2034. Por que esse número de celular? Hoje todo mundo tem WhatsApp. Então Sim. nós temos o WhatsApp. Esse telefone ele fica 24 horas na nossa central. Certo. Da central, independente se a ocorrência é comercial ou residencial, liga no telefone da Guarda Municipal. A nossa central vai encaminhar para o NIF as ocorrências em relação de for da competência do NIF, certo. E solicitando o apoio, a Guarda irá junto. Então fica tudo registrado na Guarda Municipal. Isso para facilitar, para que o cidadão não tenha que ligar para um número e depois para outro, nós mesmos fazemos essa filtragem, tá? E todo o relatório é encaminhado. O seu Sérgio, junto com a equipe, vem fazendo um trabalho gigantesco. A gente sabe que não é fácil, tá? Mas o NIF vem dando um apoio muito importante. E lembrando que quando a gente precisa, as outras forças de segurança de imediato nos apoia também. Polícia Militar, Polícia Civil, quem nós solicitarmos. Lembrando que o trabalho de tecnologia que o nosso secretário sempre tem enfatizado, tecnologia e integração, ela faz parte aqui de todas as secretarias, tá? Então, assim, pode estar ligando 9668 2034. Lembrando que é 24 horas por dia através do WhatsApp. Mas, realmente, o que o seu Sérgio falou, o problema é que as pessoas estão passando endereço aí pela metade e que é um atendimento de imediato. Aí fica difícil mesmo. Estão dizendo aqui que seria melhor fazer um grupo de WhatsApp com a Guarda e o NIF para postar os vídeos dos abusos. Pode mandar o vídeo nesse número aí. É WhatsApp, pode, né? É importante, vídeo pode inclusive, ser feito. né? Quanto mais informação, vai ser melhor para a gente poder autuar. Muito bem. Márcio Pires, aproveitando sua presença aqui, a gente teve recentemente um acidente muito triste registrado ali em Nova Ubiratã, onde um bebezinho acabou indo a óbito no trânsito, estava naquele canguru, como é conhecido, Sim. equipamento para transporte de bebês. E a mulher condutora da moto sofreu um acidente, etc. E aí, nessa situação, a criança morreu. E nesse momento que a gente falou disso, chegou um monte de recado aqui dizendo que Sorriso não é diferente em situações no trânsito. O que dizer sobre isso e como é que a Guarda tem olhado para essa questão? Bom, primeiramente a gente ficou sabendo também dessa notícia, é triste, né? Imagina ali como que está a mãe numa situação dessa. Nós não sabemos qual foi a dinâmica, se foi a bicicleta ali, o condutor da bicicleta, ou o automóvel, qual que causou o acidente. Mas lembrando, quem está na bicicleta vai sempre ser a pessoa que vai se machucar. Nesse caso teve uma vítima fatal, um bebezinho. A bicicleta também... aquele canguru que a gente conhece como canguru, a gente vê as pessoas circulando com motocicletas maiores e a criança aqui. A gente sabe ali a dificuldade muitas vezes da mãe que precisa ir para o serviço, mas será que vale a pena colocar em risco? Porque quando a gente, vamos por a maioria das pessoas quando cai de motocicleta, de bicicleta, ela cai como? Ela cai assim de barriga, de bruço no chão. Sim. A maioria dos acidentes pode ver que é assim. E aí, vale a pena o risco? Então, avaliam bem essa situação. A imprensa, nós aqui, o Departamento de Comunicação, toda a imprensa de Sorriso divulga praticamente diariamente essas informações do risco. Não vale a pena. Essas bicicletas, conhecidas como bicicleta elétrica, veículos autopropelidos, ele atinge uma velocidade de 32 km por hora. Isso quando a pessoa não vai lá e altera através com o celular, o Bluetooth ali, tá? Pensam bem o risco que é. Tá? A gente tem números aqui em Sorriso, aqui o Corpo de Bombeiro fez esse levantamento. Eu acredito que mais de 100 bicicletas se envolveram em acidente. Lembrando que nem sempre ela que causa o acidente, mas num acidente ela vai levar sempre a pior. E é permitido legalmente esse uso do dito canguru com a criancinha ali, no caso de pilotar uma motocicleta? Não, isso não prevê
tá? A legislação não autorizaria. Não autorizaria, por quê? No caso da bicicleta, né, a pessoa tem que ter todas as condições de se cuidar da própria segurança, tá? A bicicleta tem a garupa ali, pode andar, mas desde que conseguiria se cuidar da própria segurança. Ali naquele canguru ali, mas assim, a fiscalização, infelizmente nessa parte ela é muito a legislação é falha. Nós não temos como ir lá e autuar alguém que está fazendo isso numa bicicleta elétrica ou num auto-propelido. Já nas motocicletas, sim. Aí nós conseguimos aí acima de 125 no geral. A gente consegue autuar, estaria totalmente errado. Mas o que a pessoa tem que prever, primeiramente, o risco. Não vale a pena colocar seu filho em risco, tá? Então pense bem, a gente imagina a dor que uma mãe dessa está sentindo. Não fez longe de ter maldade, imagina, é filho, né? Mas o risco é grande. É que no caso das motocicletas já tem, né, a lei, né? Isso. A partir de qual idade que a criança pode ir na garupa e tudo mais. Para as bicicletas, como é uma coisa recente, ainda não tem leis que cobram isso, né? Isso, não tem como a gente chegar lá e autuar alguém que esteja fazendo isso. O que a gente pode fazer é orientar, a responsabilidade os pais têm que trazer para si, os pais muitas vezes têm que falar não. Ali sim, ali você vai estar salvando a vida dos seus filhos quando você coloca limites. Tá dado o recado, né? Bom senso de volta novamente à pauta aqui, né? Tem que ter. Isso, é interessante a palavra bom senso, a gente para às vezes as pessoas falam para nós, mas vocês têm que ter o bom senso. Mas será que o bom senso não tinha que vir da outra pessoa antes para não cometer isso? Tipo, o bom senso tinha que ser o seu para aceitar a infração? Isso. Aí não é bom senso. Aí o senhor tá passando pano para quem não deve, né? Isso, positivo. Porque a criança não tem como escolher nesse não caso, tem, né? não A criança tem. fica sem escolha. Nossa obrigação é cuidar da criança, é o que diz a lei, né? É o que diz. Discutir direitinho, tá faltando bom senso aí de quem tem que cuidar da criança. Isso. O risco é grande, viu? Bom, dado o recado. Gente, eu preciso ir encerrando com os senhores, mas o microfone está à disposição. Agradeço a atenção sempre pronta aí, tanto da Guarda Municipal quanto do NIF, né? Da Secretaria de Segurança, enfim, secretário Denardi, com a nossa equipe. E a gente volta a qualquer momento para falar, porque são pautas que não vão sumir daqui. E depois que vocês tiverem aí um relatório, de repente, semana que vem, a gente volta a falar sobre essa questão da perturbação do sossego, porque o carnaval está chegando aí e o alerta a operação vai acontecer. Isso aí, positivo. Tolerância zero. Tolerância zero para quem não respeita o próximo. Fantástico, muito obrigada. Obrigado, seu Sérgio. Quero deixar aqui também dizer que o NIF está aí de portas abertas, estamos aptos a resolver esses problemas, estamos de portas abertas para atender as denúncias que chegam e peço à população que realmente façam as denúncias, mas registrem essas denúncias nos telefones do NIF com a maior informação possível. Se possível, o endereço completo, mas fotografias nos ajuda, porque a gente inclui essas fotografias também nos autos de denúncia e nos facilita a própria vistoria da área. Perfeito. Então, estamos aí à disposição de todo mundo. Obrigada, Márcio, também sempre